Tequianos, tudo bom? Boa noite, estamos começando o nosso primeiro episódio, juntos com a ETEC, da Escola André Bogaziano. E hoje a gente veio aqui, nosso querido professor que a gente mais ama, nosso professor favorito, Ronaldo. Olá. Então, o tema do nosso podcast hoje vai ser sobre trabalho e carreira. Foi o tema mais votado de vocês. E pode começar com as perguntas. Professor, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao iniciar a sua carreira? Bom, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar com vocês, com o pessoal da escola, com alunos que eu dou aula, alunos que eu não dou aula e aqueles que talvez não estejam também dentro da comunidade escolar e que talvez tenham acesso ao material. Segundo, parabenizar vocês pelo projeto integrador de vocês, Obrigada. Que é extremamente inovador e vai ser algo que eu tenho certeza que vai produzir muitos frutos aí para frente. Bom, meus principais desafios quando eu comecei minha carreira. Primeiro que a gente, quando é muito jovem, a gente nunca sabe para onde a gente está indo. Sim, né? Então, verdade. o principal desafio é o quê? O que eu vou fazer? Sair do ensino médio, vou para onde? Vou cursar o quê? Então, é um processo de descoberta da carreira, um processo de descoberta daquilo que eu sei fazer bem, ele passa por uma escuta daquilo que eu já fiz e que talvez tenha dado efeito, porque todo mundo tem uma ideia de que, não, eu não tenho experiência nenhuma de trabalho. É uma conversa que eu tenho já feito com alguns alunos, não importa que você não tenha experiência no mercado de trabalho, mas as experiências que você traz de vida. Então, às vezes, você fez parte de um projeto na comunidade, você trabalhou na festa do condomínio, você ajudou num buffet. Isso são experiências de vida, né? Então, primeiro de tudo, olhar para essas experiências. Quando eu me aventurei, quando eu entrei em um projeto ou em alguma atividade que eu fui colaborar de alguma forma, o que eu fiz bem? Eu me comunico, eu cuidei bem das pessoas, eu organizei as atividades, eu dei bem com a parte de manejo de recursos, de dinheiro, de controle. Então você vai fazendo um mapa daquilo que você já teve exposições e que talvez possam ter contribuído. Segundo passo é assim, como que eu posso colocar isso na vida profissional? Onde que essas coisas vão encaixar? Então, se eu me dou bem com comunicação, se eu sei me comunicar bem, então talvez meu caminho seja para a área de comunicação social. Vamos falar de jornalismo, vamos falar de rádio e TV, vamos falar hoje da internet das coisas, enfim. Né? Se eu sou uma pessoa mais de desenvolvimento, sou uma pessoa que tem facilidade com programação, sou high-tech, estou ligado no universo aí das digital, né? Como vocês agora aqui com o podcast, então talvez seja a hora de você olhar para as mídias sociais, para a parte de programação, JavaScript, etc. Então, tentar ver em qual linha de trabalho que se enquadra aquilo que eu estou fazendo bem e talvez possa dar resultado. E na minha época a gente não tinha o mar da internet. Na minha época a gente ficava no revistômetro. Conhece o revistômetro? Não, na revista, livro e tal. Então a gente tinha um guia chamado Guia do Estudante. Então tinha lá um resumo de cada carreira, cada curso, quais as faculdades que ofereciam cada curso, o que você poderia alcançar com aquele curso, quais as carreiras que você poderia seguir, etc. Duração do curso, como é que era a forma de ingresso e assim por diante. Então a gente ficava no Guia do Estudante pesquisando, né, e conversando com outras pessoas que já tinham feito aquele curso para saber o que poderia ser. Para vocês terem uma ideia como minha carreira é multitarefa, eu fiz um técnico. Eu sou filho da ETEC, né? Eu estudei na ETEC Basilito Godoy, lá no Leopoldina. Eu fui a primeira turma do Integral, que foi implantada no governo do estado de São Paulo. Muito legal. Entrei em 93 e saí em 95. E eu fiz um curso chamado Técnico em Processamento de Dados, que hoje seria o equivalente ao DS, que é o Desenvolvimento de Sistemas. Né? Então, programação. Vamos fazer programação em linguagem de computadores. Saí de lá e entrei numa faculdade para fazer propaganda e marketing. Então eu fui de um lado para o outro em apenas um semestre, né? Porque entre a saída da faculdade e a entrada não deu nem um semestre. Tá?
E fiz propaganda em marketing porque sempre fui uma pessoa que gostei muito de desenhar, gosto de comunicação, etc. E aí eu fiz propaganda em marketing. Mas na faculdade também, eu descobri um monte de coisa que eu não fazia nem ideia do que era o curso. Porque tem coisa que você entra no curso, você fala, vou entrar por aqui pensando em tal coisa. E no meio do caminho você descobre outras tantas. Tem muita coisa por trás. Exato. Tá? O que mais? E a nossa outra pergunta é como que você vê mudanças no mercado de trabalho nos próximos 5 anos? Bom, as mudanças hoje no mercado de trabalho já não é nem que eu vou para os próximos 5, já estão acontecendo agora e o impacto já está sendo imediato. Primeiro, o mercado de trabalho hoje ele está muito mais veloz, mais ágil do que era 2, 3 anos atrás. Certo. E essa velocidade, não só na forma de adaptação, de aprendizado, de formas que você se utiliza para colocar em prática, mas também naquilo que se é exigido dos profissionais. Então, uma atualização constante. Quando eu me formei em Direito em 2018, eu lembro perfeitamente de uma professora, a professora Gisele Porto, que nos deu a matéria de processo penal, e ela falou, ela foi a paraninfa da turma, e ela falou assim, não se esqueçam porque vocês não terminaram a faculdade agora. Vocês só estão começando a estudar, porque o profissional de direito vai trabalhar e vai estudar o resto da sua vida. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E realmente, depois que terminei a faculdade de Direito, comecei a advogar, entrei no mercado de trabalho da advocacia, constantemente você tem notas, você tem decisões, você tem orientações, você tem resoluções, mas era assim, uma por mês, duas por mês. Agora, uma por semana, duas no dia, entendeu? Então, por exemplo, as trocas das plataformas, então, a introdução dos recursos digitais, ela exige cada vez mais uma atualização dos profissionais em qualquer área. Eu vou citar de novo direito. Então, hoje o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo, é o ESAD, ele está sendo trocado, tá? Colocando o EPROC. E aí muda tudo, a forma como eu peticiono peça, a forma como eu subo provas, a forma como eu peço intimações, mudou tudo, 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 tudo. Eu estou advogando desde 2019, eu já estava no estágio, quando entrei já era o estágio já passou por uma modificação, em menos de 3 anos já está trocando o sistema de novo. Entendeu? Então é isso que eu estou falando para vocês, essa atualização sistêmica de informação é muito veloz. E aí põe uma pitada de pimenta nesse negócio, chama inteligência artificial. Então, na época que eu me formei em Direito, petição você escrevia, digitava. Hoje não, hoje você pergunta para o chat GPT, eu preciso de uma petição assim, como é que eu Até faço? médicos hoje em dia usam, todo mundo usa inteligência artificial. É muito difícil de você não ver alguém que não use inteligência artificial hoje em dia. Então, aí, veja só, o profissional que se forma hoje em marketing, falando, não vou precisar de tecnologia, tá ferrado. Né? Por quê? Porque o que a gente vê é cada dia mais uma interdisciplinariedade dos conteúdos. Ou seja, os conteúdos eles vão se abarcando um no outro, eles vão se abraçando um no outro para formar esse profissional. Então eu não sei de sociologia, não preciso de sociologia. É que ele engano, jovem. Você vai pesquisar hábito de consumo, você vai ter que entender de sociologia. Não, eu não preciso de psicologia. Não, jovem, então como é que você vai saber que o cliente tem aquele comportamento ou toma determinada decisão na hora de escolher um produto? Só estou falando de produtos, hein? Só estou falando de produtos. Eu já citei sociologia, já citei psicologia, a gente pode citar matemática, porque aí eu vou entrar em estatística, eu vou ter que fazer universo amostral, pesquisa, vou ter que pegar, como fala, campo de avaliação para saber qual que é a resposta, qual que é o meu target, qual que é o meu feedback, qual que é o meu recall das campanhas publicitárias, tudo no universo do marketing. E aí você vai abraçando uma ponta na outra. Então, mas aí a gente vai divulgar a nossa peça. Onde você vai divulgar? Vamos divulgar na mídia social. É mesmo? Você sabe fazer e-mail marketing? Você sabe fazer desenvolvimento, edição de imagem? Já entramos no pé da tecnologia. Sim. Então, veja só, hoje é tudo muito interdisciplinar. Tá? Quais são os erros mais comuns que você vê as pessoas cometendo ao iniciar suas carreiras? Os erros mais comuns que eu vejo hoje é o pessoal achar que, já diria Cazuza,
encontrar alguém que caiba dentro dos seus sonhos, né? Uhum. Então as pessoas idealizam a carreira na cabeça delas e acham que vai ser daquele jeitinho perfeito, maravilhoso, que não vai dar nada errado. É o ledo engana. Primeiro porque o que você idealiza está amparado num repertório seu, ou seja, naquilo que você teve contato. Mas tem muita coisa que você nem nunca viu, não faz nem ideia do que seja. Eu acabei de falar. Eu entrei na faculdade de marketing pensando na parte de comunicação e descobri uma parte de administração, de pesquisa, de mercado, de hábito de consumo, de sociologia, que eu não fazia nem ideia. Porque às vezes você só sabe o básico ali, né? Só a capa do negócio. Do Aí quando negócio. você Isso. entra, você toma até um susto, né, professor? Exatamente. É isso aí. Bom, qual a importância do network na construção de uma carreira sólida? Eu vou mais. Eu acho que não é um networking enquanto carreira sólida. O networking, na verdade, ele tem um nome bonito, mas ele é um princípio muito antigo da humanidade, né? A interdependência humana. Já diria o filósofo grego que nós somos um ser político e social, ou seja, nós nascemos para viver em comunidade. Então, hoje se deu esse nome bonito de networking, mas para mim nada mais é do que manter os contatos, você manter, né, a ligação com as pessoas que vão te ajudar no mercado de trabalho. E por que isso? Porque hoje você pode ser chefe de alguém. Aí começam a guerra das vaidades, né? Porque hoje você é chefe de alguém. E aí você acha que você vai ser chefe de todo mundo sempre. Só que o mundo gira e a vida educa. E aí lá na frente, aquele seu subordinado pode se tornar o seu chefe. Em uma outra empresa, em um outro momento, totalmente diferente. Então, se você não tiver humildade para reconhecer isso e tal, né, e saber que às vezes você vai ter que se adaptar a uma situação adversa, de novo, inteligência emocional, para saber, ó, não, né, eu tô agora, não estou mais na crista da onda, né? E aí a importância de você manter laços não por interesse, né, simples, o interesse fisiológico, mas manter laços para saber que você pode voltar a ter que beber daquela água por onde você passou. Então, chegar numa empresa que você vai trabalhar e se deparar com pessoas que você já conhece, torna a atividade muito mais fácil. Com certeza, já passei por isso. Posso falar com propriedade. Qual é a importância do feedback no desenvolvimento profissional? Enorme. E assim, aí depende, né? Tem pessoas e pessoas. Eu, por exemplo, como profissional, sou uma pessoa que depende muito de feedback. Eu gosto, eu quero receber esse feedback. Só que os profissionais hoje, eles acham que é obrigação do gestor dar o feedback, dar o retorno. Mas ele, em momento algum, se levanta e fala assim, ô chefe, tá bom o que eu estou fazendo? Tá legal? É isso mesmo? Né? E é importante por quê? Porque o feedback ele é o direcionamento para o funcionário, né, para o colaborador, para saber se o que ele está fazendo está correto. Para depois não ser pego de surpresa. Em que sentido? Tá ruim o que ele está fazendo. Você chega lá e fala, ó, isso aqui não está tão bom. Isso aqui precisa melhorar, eu estou esperando isso e isso de você. Dali, um mês, dois, você volta de novo. Escuta, isso daqui não está tão bom, assim, assim, assim. E aí você vai construindo um diálogo de forma que, ao momento que chegar, que a gente nunca deseja isso, pelo menos eu como gestor nunca desejei, que é o momento do desligamento, da demissão, não seja surpresa para ninguém. Nem para quem está demitindo, nem para quem está sendo demitido. Né? E eu tive já situações dessa, quando eu tive uma equipe, numa das empresas que eu trabalhei, eu tive uma equipe de 130 pessoas. E eu sempre procurei direcionar muito a equipe e tudo. E teve uma situação de uma falha grave que uma funcionária minha cometeu. E eu falei para ela, falei, olha, isso daqui é muito sério, né? A gente, né, vou ver o que eu posso fazer, mas assim, não tem muito para onde escapar, porque envolvia auditoria, envolvia um monte de coisa. E essa conversa franca, sincera, ela é fundamental no feedback, porque quando eu cheguei no local de trabalho dela, depois de quase um mês, ela olhou para mim e falou assim, você veio me demitir, né, chefe? Não, eu já sabia. Ela já sabia. Nossa.
né? Por quê? Porque a gente teve uma conversa bem madura e franca, sabendo que aquilo ali não era o correto. Da mesma forma, o feedback ele se torna fundamental para o desenvolvimento do profissional. Então, se o profissional se aproveita do feedback de forma positiva, de forma construtiva, e aplica aquilo no dia a dia dele, aí o céu é o limite, aí o homem vai embora. A pessoa vai embora. Só que também existe muitas pessoas que não gostam, né, de ouvir feedback. Sim, mas aí, de novo, inteligência emocional. Como é que eu administro a adversidade de ter que ouvir do meu chefe, olha, o que você fez não foi legal, foi ruim. Então, sandálias da humildade, né? Tem até um termo de uma pessoa aí no mercado que ela fala assim, a manutenção da humildade. Ou seja, às vezes a gente acha que a gente está um profissional tão bacana que a gente começa a fazer as coisas assim fora do contexto, né? Fora da proposta, e aí vem a lambada, né? Aí fala, aí é a manutenção da unidade. Quer dizer, você está bem, mas abaixa um pouco a bola que não é ser tão alto assim do jeito que você está pensando que é. No dia de hoje, é muito importante ter aquela, tipo, as pessoas te dizerem opiniões construtivas para você melhorar como pessoa. E aquelas pessoas que não aceitam essas opiniões construtivas, normalmente são pessoas muito ignorantes, que hoje em dia é o que não falta, né? Mas indo para outra pergunta, qual que é a importância da atualização? Calma. Qual é a importância da atualização e do aprendizado contínuo na sua área de atuação? Eu já comentei aqui, né? Hoje é questão de sobrevivência. Então, não só da minha área, eu acho que qualquer área hoje, né? Porque, como eu digo, a tecnologia está aí, o mundo está muito dinâmico, então não dá para você ficar olhando aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, e falar, não, isso daqui é o que eu preciso e acabou. Sim. E outra coisa, hoje ainda nós temos um outro conflito maior ainda, porque tem alguns conteúdos que são importantes, são fundamentais a gente estudar e entender, mas do outro lado a execução da prática era um pouco diferente. Eu falo isso dentro do próprio direito. Me lembro de uma conversa que eu tive com o professor Moacir, quando eu estava no quinto semestre, que ele deu uma peça para a gente fazer numa aula de sábado, e eu fiquei olhando e pensei, professor, mas eu não sei fazer isso, como é que a gente vai fazer? Ele falou, você está achando que a faculdade vai ensinar você a fazer petição? Eu falei, não, a gente vai te dar a base, o resto você corre atrás. Da mesma forma, eu tenho essa conversa com vocês constantemente nos projetos integradores. Sim. As orientações eu dou, mas o projeto é de vocês têm que pôr a mão na massa, vocês têm que correr atrás. Então, essa atualização do profissional hoje não é algo que muitas vezes ele vai achar só num curso ou só numa videoaula. Não. Ele vai ter que garimpar na experiência. Tá? E aí, de novo, humildade, inteligência emocional, bater na porta de outro profissional, networking, visitar o outro profissional, entender o que aquele colega seu está fazendo, como ele está atuando. De repente ele nem tem experiência naquilo também e vai te ajudar a encontrar um terceiro que saiba. Então, é muita humildade e saber, olha, estamos construindo um conteúdo junto. Sim. A formação acadêmica é essencial para o sucesso da sua formação profissional? E quais alternativas você recomendaria? Então, depende do que a gente vai falar de profissional, como a gente tem de profissional. Eu, como professor de ensino técnico, eu defendo uma bandeira que eu acho que no Brasil hoje o ensino técnico ele está subjugado. Sim. Está subutilizado. Então, uma das maiores broncas que eu tenho no mercado de trabalho é assim, vai contratar recepcionista, vai contratar auxiliar administrativo e quer cursar no nível superior. Falando duas línguas, né? Quando eu tenho certeza que até para alguns cargos de alguns analistas, a gente poderia contratar tranquilamente alguém formado pela ETEC que daria conta do recado. Sim. Né? Então, primeiro de tudo é isso. Segundo, se a gente vai para o nível superior, para o nível acadêmico, tem-se, lógico que tem, né, uma parte das instituições que tem um nível diferenciado de conteúdo, etc. e tal, mas a gente não pode se parametrizar só por isso. Porque a faculdade, ela ajuda o aluno, mas ela não faz o aluno. E eu tenho isso como prova, porque eu
Eu me graduei na Unip em Direito, e todo mundo falava para mim, ah, você vai se graduar em Direito, você nem vai passar na OAB, etc e tal. E eu passei na OAB sem cursinho. Eu estudei sozinho. Então, minha turma de Direito começou em 2014 com 120, 115 alunos na sala. Nós terminamos em 2018 colando grau 18 alunos. Dos 18 alunos que colaram grau, só 2 tinham sido aprovados na OAB e eu era um deles. Deu para entender o tamanho do funil, né? Sim. Então, começa aí. Ah, qual curso fazer? Depende. Que área você vai? Ah, não, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Ah, o ganhar muito dinheiro está relativo com o que você vai fazer, o que você conhece. Eu conheci muita gente que ganhou muito dinheiro e nunca pisou numa faculdade. Eu ouvi isso de um dono de supermercado. Ele chegou lá, eu fui fazer consultoria, tal, entrei lá apresentando o projeto. Ele olhou para mim e falou assim, está vendo essa loja que você está visitando? Essa loja aqui fatura 18 milhões por mês. Ele, bacana. Eu falei assim, então, eu construí esse império sem nunca ter pisado na faculdade. Você vem aqui com um monte de diploma me ensinar o que é para fazer? Nossa. Entendeu? Então, não estou falando que está certo ou errado, não é isso. Mas é para que vocês tenham ideia de que nem sempre, né, a ideia de fazer uma faculdade é garantia de sucesso. Mas, mais do que isso, é o comportamento. O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer? Porque se assim não fosse, a gente não tinha engenheiro trabalhando de Uber, sem demérito nenhum do Uber. Sim. Certo? Que conselho que você daria para os jovens de hoje que estão entrando no mercado de trabalho, como aprendizes, ou até mesmo aquelas pessoas que estão fazendo faculdade e já estão entrando como estagiários, entrando na área, claro. Que conselhos? Humildade, humildade, humildade. Ouvir mais do que falar, ouvir de novo, né? Dedicação. As coisas não são fáceis. Hoje nós temos um problema muito sério chamado Googleofobia. O que é a Googleofobia? Se não está no Google e eu não sei usar o Google ou não dá para usar o Google, eu não sei fazer. Então, as pessoas hoje têm medo de perguntar, de se relacionar e acham que as coisas se constroem numa velocidade rápida, nem sempre. Né? Apesar do mercado estar em uma agilidade monstruosa, nós temos que tomar cuidado para não queimarmos etapas. E queimar etapa em que sentido? Nós temos que construir a nossa carreira passo a passo. Né? Uma criança ainda continua demorando 9 meses para nascer. Né? Uma fruta continua tendo seu tempo de maturação. Toda vez que a gente tenta acelerar esse processo, o que acontece? A gente estraga. Sim. E isso vale para os profissionais. Então, faça seu estágio. Ah, mas eu ganho pouco. Aprenda. Vai chegar um momento que você vai ter uma remuneração melhor. Mas essa remuneração melhor não vai ser fruto do que você estuda. Claro que é importante estudar, mas vai ser fruto de como você age. Qual a sua atitude. Por quê? Porque a atitude da pessoa vai demonstrar como ela administra as competências dela. Voltando na conversa lá do começo, né? Sim. Se eu tenho conhecimento, sei aplicar esse conhecimento, mas se eu não tenho atitude, eu não chego no lugar nenhum. Beleza? Pode compartilhar uma experiência que você teve e um impacto significativo da sua carreira. Uma experiência que eu tive com um impacto significativo na minha carreira. A que me vem à cabeça agora, quando eu estava na empresa que eu trabalhei, essa que eu falei que eu cheguei a ter a maior quantidade de funcionários que eu já geri até hoje, foram 130 pessoas. E eu fiz uma reunião com eles no auditório, parecido com isso aqui, imagina, tudo aqui ocupado, gente que trabalhava com você. E aí eu pedi para o diretor de operações na ocasião, o Zé, fazer a abertura, e ele fez a abertura da reunião, tudo, e o pessoal bombardeando a gente pergunta e tal. Depois, uns 15 minutos, ele saiu e me chamou fora do auditório.
Ele falou assim, Carinha, ele era gaúcho, né? Assim, bah, Carinha, tu ganhou os meninos, tu ganhou as meninas, estão tudo contigo, tá? Agora tu faz o que tu quiser aqui dentro. E aí eu falei assim, como ganhei, Zé? Olha no olho deles. O olho deles brilha por ti, cara. Eles compraram a briga que você colocar lá na frente, eles vão guerrear, vão pelear por ti. Então, o que foi a mensagem do Zé ali para mim? Que a gente, quando se torna gestor de pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito grande de ser exemplo e inspiração para aqueles que a gente conduz. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muita cautela para não decepcionar essas pessoas. Né? E, literalmente, eles compraram muitas batalhas que a gente teve dentro da companhia. A gente alcançou resultados extraordinários. Nós nos tornamos, inclusive, referência de mercado. Teve concorrentes que vieram de Santa Catarina visitar a empresa para saber o que eu estava fazendo. Então, acho que foi um marco importante na minha carreira, foi a minha passagem por lá. Foram só 3 anos, mas foi melhor do que muito. Bom, é isso. Muito obrigada, Ronaldo, pela sua presença, pelo seu compartilhamento, pelos seus conhecimentos, claro. E é por aqui que a gente encerra o nosso podcast escolar, juntos com a ETEC. Agradecemos vocês por assistirem e se vocês, por favor, curtirem, compartilharem e falarem o que vocês acharam, dar um feedback, claro, de coisas que a gente também poderia melhorar. E é isso. Tchau!